seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal de Geomorfologia Fluvial do Brasil. E vocês já entenderam quais são as perspectivas de formação da água, a origem da água e distribuição da água. E nessa aula, nós vamos entrar claramente, dentro da disciplina de Geomorfologia Fluvial, com a introdução à hidrologia, quais são os mecanismos para definir os contextos hidrográficos dentro da geomorfologia fluvial. Então, sejam bem-vindos à introdução à hidrologia e vamos para a nossa aula. O que seria hidrologia, pessoal? Hidrologia é a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e suas reações com o meio ambiente, incluindo suas relações com a vida. A ciência que vai estudar de uma forma mais matemática, mais abstrata possível, seria a engenharia hidrológica. A engenharia hidrológica é uma ciência aplicada, ou seja, ela vai trabalhar com princípios matemáticos para definir as condições de rios, lagos e etc. Ela usa princípios hidrológicos na solução de problemas de engenharia provenientes da exploração dos recursos hídricos. Logo, a gente vai fazer da hidrologia, e a partir dos estudos de engenharia hidrológica, juntamente com a geomorfologia fluvial, a gente vai ter o que a gente chama de usos múltiplos da água. O que seriam esses usos múltiplos da água? Em função de suas qualidades e quantidades, a água propicia vários tipos de usos, isto é, múltiplos usos. O uso dos recursos hídricos por cada setor pode ser classificado como consultivo e não consultivo. Nós vamos conhecer os dois agora. O que é um uso consultivo? É quando durante o uso é retirada uma determinada quantidade de água dos mananciais e depois de utilizada, uma quantidade menor e ou com qualidade inferior é devolvida, ou seja, parte da água retirada é consumida durante o seu uso. Os exemplos que a gente tem do uso consultivo são as redes urbanas de abastecimento, que utilizam uma parte dessa água, leva para as cidades e dependendo da forma como ela é usada, ela pode sair, ela pode chegar com uma qualidade superior e pode sair com uma qualidade inferior, dependendo do seu uso. A outra seria a irrigação, onde também se tira uma quantidade de água e dependendo de como ela é usada na irrigação, ela pode sair com uma quantidade inferior ou com uma qualidade até melhor, dependendo das políticas de uso da água, de concessão de outorga da água nas áreas agrícolas. O uso não consultivo é aquele uso em que é retirada uma parte de água dos mananciais e depois de utilizada é devolvida a esses mananciais a mesma quantidade com a mesma qualidade. Ou ainda nos usos em que a água serve apenas como veículo para uma certa atividade, ou seja, a água não é consumida durante o uso. Então, o que é retirado uma parte da água dos mananciais aí? A pesca, a navegação, que vai se utilizar dos corpos hídricos para fazer algum tipo de ação, seja ela na produção de alimentos ou no transporte de pessoas e cargas. Então, as ciências que se introduzem dentro da hidrologia é o que a gente chama de hidrometeorologia, é a parte da hidrologia que trata a água na atmosfera, e significa então que nessa aula de geomorfologia fluvial vocês vão ter muitos princípios climatológicos para entender a dinâmica das águas. E a geomorfologia, ou seja, o estudo dos relevos, que a gente aprendeu no último semestre. A geomorfologia que vai tratar da análise quantitativa das características do relevo de bacias hidrográficas e sua associação com o escoamento. Beleza? A junção dessas duas ciências vai definir o que é a geomorfologia fluvial. Além do mais, nós temos alguns tipos de conceitos aplicados dentro da hidrologia. O conceito de escoamento superficial, que trata do escoamento sobre a superfície da água, ou é a velocidade da água sobre a superfície, que a gente chama de escoamento superficial. A interceptação vegetal, que avalia a interceptação pela cobertura vegetal da bacia hidrográfica. Lembre das aulas lá de geomorfologia, principalmente com a splash. Um solo desnudo, sem vegetação, tem um poder de impacto, dependendo da energia cinética da chuva, muito maior do que numa região de vegetação. Porque as folhas, a vegetação, ela pega, ela ameniza o impacto
das gotas da chuva, né, através de suas folhas. Isso ela intercepta, né, grande quantidade dessa energia, e essa energia então ela é escoada, né, sobre o caule das árvores, etc. Infiltração e escoamento em meio não saturado, tá? Que é observação e preservação da infiltração e escoamento da água no solo. É o quanto de água, né, vai ser infiltrado e escoado sobre o solo. O escoamento em rios, canais e reservatórios, né? Quando chove, uma grande quantidade de água, né, ela vai ser escoada nas vazões dos canais e cursos de água e também nos reservatórios. Evaporação e evapotranspiração, que é perda de água pelas superfícies livres dos rios, lagos, reservatórios, oceanos, e também pela evapotranspiração de culturas, de vegetais, beleza? Produção e transporte de sedimentos, que vai tratar da quantificação da erosão do solo. Tá? É importante nós sabermos quanto é produzido e quanto é transportado de sedimentos para a gente definir se determinada área está sofrendo por erosão de solos. Qualidade da água e meio ambiente, né, que vai tratar da quantificação de parâmetros físicos, químicos, biológicos da água em sua interação com os outros usos, né, na avaliação do meio ambiente. É importante nós fazermos uma análise da qualidade da água para a gente fazer, né, uma interferência, né, no tratamento dos parâmetros físicos, químicos e biológicos da água em determinados ambientes. Ou seja, áreas de cidades, a qualidade da água ela tem que ser, né, excelente para o uso, né, das pessoas e assim em diante. E o que a gente trabalha, né, com a questão da hidrologia, com a questão da geomorfologia fluvial? A gente trabalha na questão do planejamento e gerenciamento da bacia hidrográfica, onde nós vamos fazer o planejamento e controle do uso dos recursos naturais. Isso vai ser importante para o abastecimento de água, né? Principalmente porque em regiões áridas e semiáridas do país, a gente precisa entender muito, né, conceitos hidrológicos, conceitos de geomorfologia fluvial, para que regiões, né, onde a quantidade de água, né, é mínima, ela seja suficiente, né, para que as pessoas tenham, né, um estado de bem-estar social em determinado lugar. Para trabalho de drenagem urbana, né, 75% da população vive em áreas urbanas, geralmente estão em cima, né, de grandes mananciais, rios foram cortados ao longo dessa formação urbana, e aí a gente vai ter problemas, né, de enchentes, produção de sedimentos, problemas de qualidade na água, e a gente precisa entender, né, como fazer com que a cidade, dentro das cidades, a movimentação da água ela seja eficiente. E a água ela é importante, né, para a geração de energia, de geração de energia hidrelétrica. Tá? O Brasil possui 92% de toda a energia produzida no país. Depende da disponibilidade de água, da sua regularização por obras hidráulicas e o impacto das mesmas sobre o meio ambiente. Então o Brasil é uma potência hidrelétrica e que tem muita água, né, para a geração dessa energia. Áreas de atuação ainda, né, o uso do solo rural, né, principalmente quando a gente vai estudar o tanto de produção de sedimentos e nutrientes que esse solo vai perder, né, para o assoreamento, para a erosão, principalmente, né, na perda, né, de rios. A gente quando vê um rio, né, extremamente assoreado, né, a gente tem que saber como trabalhar esse rio. Áreas de relevo inclinado, né, vai ter um poder de perda de solos e de assoreamento de rios inacreditável nas áreas rurais, tá certo? Controle de erosão, tá? Precisamos entender as medidas de combate à erosão do solo. Controle da poluição e da qualidade da água, principalmente no tratamento dos despejos domésticos e industriais e de cargas de pesticidas e de uso agrícola. Quantos estudos de impacto ambiental, de pesticidas de uso agrícolas a gente tem sobre rios, tá? Aqui no Brasil é só você pesquisar que a gente vai encontrar muito, né, relacionado a esse tipo de poluição. E principalmente, né, a irrigação, voltado para a produção agrícola em áreas, né, que dependem essencialmente da disponibilidade de água. Tá? Sem água não dá para produzir alimentos, sem água não dá para fazer engorda, né, de animais para a produção agrícola. E por fim, né, a navegação, recreação e preservação do meio ambiente. E principalmente, galera, é importante ter água para a preservação dos ecossistemas aquáticos, né, a sobrevivência dos peixes e assim, né, a manutenção da biodiversidade, da fauna e da flora, e que isso, né, é importante também para a sobrevivência de nós como humanidade nesse planeta.
Isso aqui eu não preciso falar, né? A gente já está careca de ver disponibilidade de água hídrica, né? Os oceanos são os maiores, seguidos por geleiras, águas subterrâneas, rios, lagos e atmosfera. E qual é a importância da água? A água ela é um elemento essencial à vida dos seres humanos. 67% do nosso corpo, né, constitui-se de água, né? Beleza? Então ela é muito importante para o condicionamento da biomassa de nós, seres humanos. A água é o regulador térmico do clima, entendeu? Para o clima funcionar, precisa da água, né? Para geração, né? Para movimentação da água sobre a atmosfera. Produção de alimentos, suprimentos, a água é importante, já falamos, né? Para tanto na questão natural, para irrigação, para a alimentação, para a sobrevivência de animais e vegetais aquáticos e assim diante. E ela é essencial à vida, né? Principalmente para o abastecimento doméstico e também, né, no combate a moléstias de vinculação hídrica. Brasil, galera, o Brasil produz aí, né, de energia hidrelétrica, né, a 150 vezes 106 kW de potência, né? 90% do nosso Brasil, né, é constituído, né, de energia hidrelétrica, tá? A energia hidrelétrica, a água, ela é muito importante para o insumo industrial, resfriamento, lavagem, processo produtivo, incorporação ao produto, tudo isso é necessário ter água na produção industrial. E meio de transportes, né? Navegações, minerodutos, afastamento de dejetos, né? Dejetos, que é a autodepuração, recreação e paisagismo. E como isso tudo é formado, galera? O primeiro conceito que vocês vão ver aqui na geomorfologia fluvial é o conceito de ciclo hidrológico. O conceito de ciclo hidrológico está ligado ao movimento e à troca de água, né, nos seus diferentes estados físicos que ocorre na atmosfera. É como se fosse um círculo, né, o círculo da água sobre o nosso planeta. E isso então, né, vai ocorrer entre os oceanos, as calotas de gelo, as águas superficiais e as águas subterrâneas e a própria atmosfera. Logo, né, esse movimento permanente deve-se ao Sol, tá? O eixo de inclinação do planeta, a nossa posição diante do cosmos e a nossa relação com a nossa estrela-mãe, né, faz com que a gente tenha condições climáticas essenciais para ter vida no nosso planeta, que fornece energia para levar a água da superfície terrestre para a atmosfera, a evaporação, e a gravidade, que faz com que a água condensada se caia, precipitação, e que, uma vez na superfície, circule através de linhas de água que se reúnem em rios até atingir os oceanos, né? Que é, né, o escoamento superficial. Ou uma parte dessa água se infiltra no solo e nas rochas através de seus poros, fissuras e fraturas, que a gente chama de escoamento subterrâneo. E aqui são as imagens, né? A água que continua a infiltrar-se, atinge a zona saturada sobre a superfície do terreno, entra na circulação subterrânea e contribui para o aumento da água armazenada, que a gente chama de recarga de aquíferos. Então, galera, nem toda a água precipitada alcança a superfície terrestre, já que uma parte na sua queda pode ser interceptada pela vegetação e voltar a evaporar-se. Tá? A vegetação é muito importante para isso. A água que se infiltra no solo é sujeita à evaporação direta para a atmosfera e é absorvida pela vegetação que, através da transpiração, a devolve à atmosfera. Esse processo é chamado de evapotranspiração, pois ele ocorre no topo da zona não saturada, ou seja, na zona onde os espaços entre as partículas do solo contêm tanto ar como água. Então, o que seria essa evapotranspiração? Essa evapotranspiração seria a transpiração tanto do solo como dos vegetais, que vai, né, gerar transpiração e evaporação, e essa junção, né, vai fomentar na evapotranspiração, ou seja, a água, né, retransmitindo a partir do solo e dos vegetais. Quando a evapotranspiração ela ocorre, e quando você tem um terreno extremamente encharcado, a gente vai ter aí, né, ou um runoff, né, que é a água escoando sobre sulcos, né, formando as vossorocas, as ravinas, né? E quando a água, né, ela atinge o seu ponto de saturação sobre a superfície, aos poucos ela então vai sendo, né, vai entrando no solo, né, pelos microporos, fissuras, fraturas, e vai escoando, né, em direção aos lençóis subterrâneos do nosso planeta, tá certo? E o que seria o ciclo hidrológico? De uma maneira ou de outra, a água existe em toda parte.
pode ser considerada ilimitada nos oceanos, relativa ao homem, e de magnitude quase nula nas regiões desérticas. Nosso planeta ele poderia se chamar, né, planeta água. Na atmosfera, a água está presente em forma de vapor. Tem a água também na atmosfera, tá, em forma de vapor, nuvens e precipitação. Sobre a superfície da Terra, ocorre em forma de cursos de água e lagos, tá? A circulação do ciclo hidrológico. Maior porção de água do planeta está contida nos oceanos, mesmo assim a permanente circulação de água em todo o corpo da natureza. A evaporação na superfície dos oceanos é permanente, galera. Sempre está evaporando água, né, dos oceanos. Então, a água evaporada dos oceanos condensa-se e precipita-se sobre os mesmos. É levada pelos ventos, né, pelas correntes de ar, pelas correntes de ar que chegam, né, nas áreas continentais e precipita-se sob forma de chuva, granizo, neve, ou condensa-se, né, a forma de orvalho ou geada nas áreas de vegetação. Umidade sob a forma de orvalho ou geada é diretamente evaporada ou absorvida pela vegetação. No ciclo hidrológico, água precipitada sob a forma de chuva. Uma parte transforma-se em vapor e a outra parte é interceptada pela vegetação através de construções e objetos. E por isso essa água retida, né, nesses ambientes é parcialmente reevaporada. Outra parte que escoa superficialmente até alcançar os cursos de água retornando aos oceanos. Tá? Em relação à água que infiltra-se no solo, a parte é retida por capilaridade nas proximidades da superfície dali é evaporada. Outra parte é utilizada pela vegetação retornando à atmosfera pelo processo de transpiração. Outra parte infiltra-se mais profundamente no subsolo, dando a origem ao escoamento subterrâneo. E essa pequena parte, né, que infiltra-se em grandes profundidades, e após um grande período de tempo vai surgir, né, em forma de olho d'água, né, que a gente chama de nascentes, ou geysers. E como a água alcança os cursos de água? Somente uma parte, né, é escoada diretamente para o rio. O restante é evaporado diretamente da superfície líquida. Uma parte pode ser absorvida pela vegetação ribeirinha, ou quando não, né, penetra nos solos marginais. Quando o nível freático é inferior ao nível do curso de água, esta parcela pode retornar ao curso de água em pontos mais ajusantes. Tá? Significa que quando a água ela chega no nível, né, onde já está tudo lotado, ela vai escoar, né, até chegar em um rio e assim, né, ela seguir o seu caminho. Tá? Ou pode encontrar saídas em nascentes distantes de outras bacias, lagos ou mesmo no mar. Pode ainda ser alcançado por vegetais de raízes profundas ou então agregar-se a águas subterrâneas. Olha como é que é todo o ciclo hidrológico, galera. Nós temos o ciclo, né, da condensação, precipitação. Então essa água ela vai caminhar sobre a superfície, né? Aí tem um processo de percolação, né, quando a água ela atinge o seu ponto, né, de equilíbrio aí, né, o seu ponto, né, de exagero de água sobre a superfície. Então uma parte vai ser escoada, outra vai ser infiltrada no solo, e a parte que infiltra no solo vai em direção aos lençóis subterrâneos, ou quando não, ela fica sobre a superfície, onde ela é evaporada e condensa-se novamente, formando novamente o ciclo. Aqui, né, são as mais variadas formas, né, de formação da água. Aqui você vê, né, a formação, queda, transporte, o escoamento, infiltração, percoamento, escoamento subterrâneo, todas as formas da água, né, sobre a atmosfera e sobre a superfície do planeta. O modelo aqui, né, mostrando novamente todo o processo do ciclo hidrológico. E por hoje é só, pessoal. Meu muito obrigado. Assista esse vídeo, dê like, coloque a sua presença nos comentários e até a próxima aula.